esperança, meu rochedo, o Senhor é a porção da minha herança. Programa Revolução Jesus chegando até você ao som de Cassiano. Cassiano, arrasou, hein? Foi bom demais. Música nova. Música nova, né? A gente vai partilhando. A gente vai ter tempo para conversar, mas quero dizer a todos vocês bem-vindos. Uma alegria ter vocês aqui no Revolução. Para você que nos acompanha, já quero começar te convidando a interagir conosco nas nossas redes sociais, @Revolução Jesus. Jonathan, boa noite. Boa noite, Mirela. Boa noite, Cassiano, todos os músicos. Boa noite a você que nos acompanha em casa. O tema do programa Revolução Jesus de hoje é Universitário Cristão. Quero começar, Mirela, falando sobre esse tema, que é muito importante. Foi a igreja que começou com a universidade. Na cidade de Bolonha, na Itália, é a igreja que inicia a universidade, depois em Paris, na França, e em outras regiões. Isso é um dado importante que você precisa saber. É a igreja que inicia a universidade. Legal, hein? Então, dentro da igreja existe esse espaço para o universitário e a gente quer falar com você. Então, para você, já interage conosco. Você que está acompanhando, que é universitário, já comenta, já manda também a sua interação, a sua pergunta, né? Aquilo que você acha que é interessante você partilhar conosco. @Revolução Jesus. Falando de universitário, que são bons influenciadores por aí, né? Aqueles que são cristãos e vivem bem. O Thiago Marcon foi até a Unisal, que é a Universidade Salesiana, bater um papo com os jovens. E o papo era sobre... Cadê a minha pergunta? É possível manter a fé no ambiente acadêmico? Então, eles foram respondendo isso para o Thiago Marcon e a gente vai conferir agora. Revolução Jesus. Olha só o que uma pesquisa aponta, que 63% de universitários que ingressam na universidade, que se consideram cristãos, acabam abandonando a sua fé ao final do curso. Além disso, 83% deixam de frequentar a igreja após serem graduados. Um número preocupante que nos faz questionar, mas ao mesmo tempo não representa a totalidade, porque existe um número significativo daqueles que professam, estimulam e provocam a fé de outros. Agora é hora de falar aí, e quem fala é o pessoal da Pastoral Universitária. Vamos lá? A gente viu aqui, eu até anunciei uma pesquisa que apontou que muitos jovens, ao entrarem na universidade, mesmo que se considerem cristãos, acabam no final abandonando a sua fé, né? Ou ficam duvidosos. Ao que será que a gente pode atribuir isso? Por que muitos jovens entram na universidade e ali acabam abandonando, largando a sua fé, desacreditando nos princípios que receberam? Ao que nós poderíamos atribuir isso? Eu acho que por conter, né, diversidades, né, várias pessoas diferentes, ao mesmo tempo que a gente tenta demonstrar nossa fé, né, as pessoas falam assim, nossa, mas eles estão num ambiente de universidade, né, academia, não é uma coisa assim para viver tanto o evangelho, né? Então acho que assim, eles acham que é meio careta, assim, no
vocabulário. Porque, assim, há tanto confronto, né? Tanto da questão, o porquê de frequentar o terço, o porquê de vir na missa, né? No horário do intervalo, sendo que eu poderia estar comendo lanche com os amigos. Mas eu acho que é isso, eu acho que cada um tem dentro do seu coração um plano, né? Também acho que, assim, quando você chega na faculdade, você vai ter um choque de saber diferente. A faculdade, ela é científica. Então, por exemplo, nós dos ramos da engenharia, do direito, das matemáticas, nós vamos ter o saber científico. E o Unisal, o nosso diferente, a PDU, ela proporciona aquele momento que você desliga desse saber científico. Porque, como eles mesmos disseram, o nosso tempo é muito corrido. É prova, é pesquisa, é artigo, muitos de nós trabalham. Então, esse tempo para Deus, para alimentar a fé, é muito pequeno. Apesar desse choque do científico com a fé, porque a faculdade é isso, né? Apesar desse choque muito mais científico, que você vai trabalhar muito mais científico, a pastoral da universidade reserva aquele espaço para você nutrir a fé. Como? O nosso laço de amizade, a música. Quando nós estamos cantando, não quer dizer que nós estamos apenas cantando, mas ali nós já estamos fortalecendo o laço mais importante de fé, que eu acho que é a amizade. Deixa eu pegar um link dessa sua colocação. Vocês acham que, neste confronto, há como haver uma conciliação entre a fé e a razão? De certa forma, uma ilumina a outra, complementa, ou vocês acham que são coisas totalmente distintas e que não há um diálogo entre fé e razão? Como que é para vocês isso? Não, eu acredito que é necessário o equilíbrio entre os dois. Não existe como eu ter apenas fé ou apenas razão, na minha opinião. Porque até mesmo o próprio Santo Agostinho, ele foi buscar lá em Platão, para ele poder entender aquilo que ele acreditava. E a partir daquilo que ele teve esse conhecimento, ele mesmo disse que ele passou a crer mais. Mas assim, se a gente for pensar, né, uma pessoa que ela vai totalmente pelo lado da fé, vamos dar um exemplo das pessoas que matam pela fé, que é o extremo da fé, né? Que nós temos exemplo no nosso mundo, né? E muito pela razão, você vai começar a pensar que para tudo tem que ter um porquê da existência. E na verdade, e aí você acaba tendo um porquê e muitas vezes você não encontra, né? Porque tudo que nós temos aqui foi criado por Deus, os mistérios de Deus. Então é necessário que a gente tenha uma fé, mas que nós tenhamos também um conhecimento sobre ela, para que ele possa entender melhor. E acredito que através do conhecimento, você também vai vendo as maravilhas de Deus. Né? Eu penso comigo que é necessário esse equilíbrio. Perguntas ficam no ar. E aí, como ser um universitário cristão? O Revolução Jesus sempre conta com presenças ilustres no programa que podem trazer algumas luzes para nós. E o convidado de hoje, que eu vou chamar, vou ler aqui um pouco sobre ele. Olha só. Ele é graduado em Letras pela Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. Fez especialização em Bíblia e mestrado em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. E é doutorando em Estudos da Religião na Universidade Católica Portuguesa. Vou deixar de lado todas as graduações dele e vou chamá-lo de uma forma diferente, porque o nosso convidado de hoje, mais do que aluno e professor, o nosso convidado é mineiro, por isso eu já o recebo com presente em minhas mãos. Denis Duarte, por favor, venha cá. Denis, rapaz, com queijo desse, nós vamos até 2 horas da manhã aqui hoje, hein? Conversando, prosando. É porque dessas coisas que você falou, é a única virtude que eu tenho de ser mineiro, né? Entendi. Então, com um queijinho desse, esse café de verdade tem café aqui mesmo? Claro, ou é só cenográfico? E é café doce já, né? Porque o café mineiro ele já é doce, não é? De preferência com rapadura. Se não tiver rapadura, vai açúcar mesmo. Então, para começar, vou aqui te servir, mas já responde uma pergunta enquanto eu vou colocando café e cortando o queijo. Quem trabalha tá não pode comer, né? Isso, só que você só vai comer, tomar o café se você responder essa primeira pergunta, tá bom? Então, vamos lá. Então, qual é a raiz quadrada de 121? Nossa senhora, eu sou em letras, filho. Só sei letras, não sei número. Brincadeira. Denis, você é de Viçosa, Minas Gerais. Sim. Quem é o Denis? Quem é esse mineiro que estudou, se graduou, hoje é professor e convive em um ambiente universitário? Vou aqui te servindo enquanto isso, tá? Sim, muito obrigado. Eu sou Denis, sou de Viçosa, Minas Gerais, interior de Minas.
mas que é uma cidade que tem uma cultura de educação muito forte, porque é uma universidade, tem uma universidade federal grande, que é a Universidade Federal de Viçosa, e a cidade respira educação. Então, eu cresci no interior de Minas, com todas as características típicas de uma família do interior de Minas Gerais, inclusive uma família muito católica. Hoje é aniversário da minha mãe, inclusive. Manda parabéns para ela. Minha mãe está aí acompanhando. Benção, mãe. Feliz aniversário para a senhora, te amo, viu? Mas eu cresci nesse ambiente de também universidade. Eu entrei para a universidade para estudar no que hoje se chama colégio de aplicação, com 15 anos de idade, né? Então, ao mesmo tempo, numa cidade do interior, com família mineira, mas sempre envolvido com o ambiente universitário desde a minha adolescência, por ter estudado em colégio de aplicação e depois seguido nos meus estudos aí de graduação e pós-graduação. Você disse sobre a sua história, e o Papa Francisco, algum tempo atrás, ele disse que a universidade é esse ambiente de diálogo. Você pode tomar um café enquanto isso, tá? É esse ambiente de diálogo, de, mesmo em meio às diferenças, ser capaz de acolher o outro e, acolhendo, haver o diálogo. Como manter esse diálogo, como construir esse diálogo em uma universidade onde cada jovem traz consigo as suas crenças, a sua religiosidade e até algumas ideologias, por que não? Sim. Bom, se a gente está falando de diálogo dentro da universidade, isso é essencial. Dentro de uma universidade, qualquer que seja ela, seja confessional, seja uma universidade civil, não existe pesquisa, ensino, extensão, que é o tripé da universidade brasileira, sem diálogo. A gente não consegue fazer ciência sozinho. Isso não existe. Tem que haver o diálogo para que a ciência aconteça. Nós não conseguimos produzir sozinhos. Agora, se estamos falando, que é o tema do programa, para o universitário cristão, ele, além de dialogar com as culturas diferentes que ele encontra na universidade para produzir a ciência para o desenvolvimento da sociedade, ele também, como cristão, precisa dialogar com as diversas culturas, porque ele também quer levar o evangelho. Isso tem um documento da igreja que fala para as universidades, especialmente as universidades católicas, e fala também da cultura, da necessidade do diálogo entre as culturas. E é legal porque isso mostra para nós que o universitário cristão ele tem um papel também de entender as culturas para também conseguir levar o evangelho a essas culturas. Uma vez que a gente entende que o evangelho não pertence a uma dada cultura, mas que ele perpassa pelas culturas, né? Então, por isso, quanto mais eu dialogo, mais eu conheço, mais eu respeito, mas também mais eu entendo a maneira mais propícia para levar o evangelho a toda a criatura, como o mandato de Jesus ao final do Evangelho de São Mateus. A universidade é esse lugar onde eu exercito a razão, o raciocínio, a ciência, o conhecimento, né? Eu aprofundo a nível de conhecimento das coisas e das causas. Como que o conhecimento, que a razão, pode acrescentar para a minha fé? Você que é cristão, mas também está em um ambiente universitário. Eu digo mais, a ciência não acrescenta, a razão, né, não acrescenta a minha fé, ela é essencial para a minha fé. Não há como você viver uma fé saudável sem o uso da razão. Veja, para quem professa uma fé, crê numa doutrina. A própria doutrina, ela é razão. Uma doutrina religiosa, ela tem uma dupla função, e ela serve como um suporte para a minha inteligência. Por isso o uso da razão é tão essencial. Uma doutrina serve, num primeiro momento, para me explicar a experiência da fé que eu tive, a experiência religiosa, que alguém que crê espera-se que tenha, e, ao mesmo tempo, ela serve para orientar a vida desse que crê, a como eu vou viver nas dinâmicas da minha vida, nas dimensões da minha vida, a partir da experiência religiosa que eu tive. Então, eu tenho aí um suporte para a minha inteligência. A igreja nos orienta, como fiéis, a que nós precisamos viver uma tríplice dinâmica. A primeira é a do querigma, que é a experiência com Cristo, que aí sim, estamos falando do ambiente da fé, da experiência religiosa. Mas no segundo momento nós vamos falar de catequese, que é aprender sobre a minha fé. Exercício da razão. Exatamente. Então, fé no querigma, catequese, razão, e aí chegamos à koinonia, que é a igreja, é o povo de Deus, com a fé e a razão equilibradas, tendo uma experiência religiosa no querigma e aprendendo na catequese, eu sou capaz de, como membro da koinonia, colaborar no querigma dos outros e na catequese dos outros.
fantástico essa resposta. Mirela, eu vou deixar com você agora, porque o café está esfriando e ele precisa comer o queijo. Obrigado. Senão, se eu ficar falando, o café vai esfriar, então eu vou aproveitar, viu, professor? Vou deixar o senhor tomar um cafezinho. Obrigado, Mirela. Porque para mim me deram água, porque a gente é fitness, né? Nós estamos aqui no programa de hoje, quero falar... O Jonathan começou falando que nós temos presenças ilustres, e é verdade, porque mais um ilustre, estou aqui, vou falar direitinho, professor, doutor, padre Marcelo Battagliotto. Falei certinho, né? Corretamente. Sua bênção, padre. Deus abençoe. Bem-vindo. É uma alegria ter o senhor aqui, apresentando professor de teologia e diretor da Faculdade Deoniana de Taubaté, São Paulo. Faltou alguma coisa? Não, é isso mesmo. É isso mesmo? É. Padre, hoje nós estamos falando sobre essa questão do ambiente acadêmico, da contribuição, dessa contribuição para a fé, desse desafio do jovem inserido nesse ambiente universitário, de ser esse influenciador e falar em nome do Evangelho. Já quero ir perguntando para o senhor, e antes da gente entrar nesse tema, falar um pouco do senhor mesmo. O senhor é padre e professor. São realidades distintas ou elas se fundem, elas se encontram? Como é que é conciliar isso? Ser um educador, aquele que vai dialogar com pessoas totalmente diferentes, mas ser o padre, tem distinção? Chega um momento que você fala assim, não, agora nesse momento eu sou o padre, não, agora eu sou o professor. Ou não? É junto? Eu sempre... Desde o momento em que comecei a minha formação mais acadêmica, ali na filosofia e depois teologia e todo o percurso da pós-graduação, eu sempre fiz isso dentro da minha vocação, como padre, não é? Então, mesmo hoje, no exercício do magistério, na área da teologia, eu faço como padre e, como padre, sou professor. Gosto de ser professor. Me sinto muito bem quando os alunos me chamam de professor. A maioria dos alunos me chama de professor e alguns de padre, professor, não é? Me sinto bem nisso, mas quando eu faço memória da minha história, entrei para o seminário dos padres deonianos, né, do Coração de Jesus, aos 13 anos de idade. E com certeza o meu horizonte era o ofício comum do padre, celebrar a missa, né, que era o que eu... Para que serviu o padre para um garoto de 13 anos? Para rezar a missa. Depois do processo de formação, fui vendo que tem toda uma dinâmica pastoral a ser feita e tudo mais. E nos primeiros anos do meu desenvolvimento, da minha formação, eu me via padre, assim, da pastoral paroquial mesmo, né? Mas quando comecei a estudar, fui adquirindo um gosto pelo estudo, e aquilo foi me fazendo um bem, foi clarificando não só a minha vocação, mas a minha visão de mundo, né? Que eu não consigo mais parar. E eu acho que é minha missão transmitir isso, de forma que, como padre, não é, professor, ajudar as pessoas a criarem, a partir do estudo, mais especificamente da teologia, mas é claro que eu dou por suposto toda a formação anterior, né, a não só dar um conteúdo específico, é mais do que isso, não é? É através desse conteúdo específico ajudá-los a ter uma visão de mundo, uma postura nesse mundo, né? Então eu sinto que essa é a minha vocação. Hoje o meu ministério é esse, ler um trabalho, corrigir uma prova, ler um livro, produzir um artigo, é tão nobre para mim quanto o trabalho pastoral, que eu também gosto de fazer, embora faça bem menos do que em outros tempos, né? Mas é um trabalho que me enobrece, porque eu sei que isso repercutirá no meu ministério. E como é ministério, é para alguém, para alguns pelo menos, né? Então, é parte integrante hoje do meu ministério o ser professor. Que lindo, padre. A gente vai continuar conversando. É que antes eu acredito que tem interação do pessoal de casa. Isso mesmo, Mirela. Estava comendo um queijo aqui, mas deu tempo de ver o Instagram. Ótimo, obrigada. Eu disse só para você ficar com vontade, tá? Olha só o que a Gil Cardillo disse no nosso Instagram. Não me envolvendo com nada que eu sei que vai me levar a pecar. A pergunta era, como que você, universitário, convive, né, professa sua fé no ambiente cristão? E ela respondeu assim, não me envolvendo com nada que eu sei que me leve a pecar, eu nunca gostei de sair para tomar chopp, agora eu me reaproximei da igreja. Tenho mais um motivo para me aprofundar ainda mais. O Vitor Cavanha diz o seguinte,
Apesar de sempre ter professado a minha fé católica, na minha época de universidade, eu não vivenciei como deveria a fé católica. Foi um período que, infelizmente, me deixei levar pela multidão. Entretanto, depois do meu mestrado, consegui vivenciar a fé católica de maneira mais concreta no meio acadêmico. Que forte, né? Pois é. Ele deu uma primeira resposta não tão boa, mas, fazendo uma experiência com Deus, deu uma segunda melhor do que a primeira. Fica a dica para você que talvez na primeira não foi tão boa assim. Abra os corações, abra as portas aí, né? Vamos abrir para uma experiência. Cassiano, meu irmão, vou aproveitar, vou chegar aí, tá bom? Vou andando. Não sei se você frequentou ambiente universitário. Talvez não. Mas, diante da sua experiência com os jovens, daquilo que você escuta, daquilo que você vai no convívio ali das missões, como que você tem percebido hoje esse jovem inserido, às vezes, nesses ambientes de ideologias, de diálogos diferentes? Como é que esse jovem hoje tem lutado? Que desafio que ele tem alcançado? Bom, eu acho que, diante de, não só acho que dentro das universidades, mas hoje nós somos a todo instante confrontados, até respeitando nossa fé, para que realmente a gente dê testemunho daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós vivemos. Eu acho que a ponte para tudo isso, ela parte do amor, né, e do perdão, né? Saber amar é a base de tudo, né? E perdoar muitas vezes a crítica do outro, aquela palavra maldosa. E eu acho que um outro ponto também, as discussões não são muito positivas nesse ponto, né? Muitas vezes nós queremos ganhar a coisa no grito, né? Não, mas você está errado, você está certo, você está errado. Eu acho que não é por aí. Eu acho um grande exemplo, sobretudo dentro das universidades, é o nosso testemunho, né? Porque nós aprendemos que quando nós nos abrimos à graça de Deus, à ação do Espírito Santo, o Espírito Santo nos leva a comunicar a vida nova que Cristo nos deu. Muitas vezes esse comunicar não está nas palavras, mas está nas atitudes, nas escolhas, na postura, né, no comportamento. E eu acho que isso faz toda a diferença. Aonde a gente está, seja no ambiente universitário, na nossa vida social. E eu acredito que esse é um ponto de partida bem legal. Hein? Com certeza. Pode rolar música? Agora, a gente vai para o intervalo com música e volta daqui a pouquinho. Legal. Simbora, gente! É revolução, Jesus! 2018 promete, hein, gente? Deus está sempre de braços abertos para te acolher. Deus não para nos erros passados, mas vê além do que os olhos podem enxergar, além do que as palavras podem traduzir. Ele te ama. Ó Deus, a contar os meus dias, pois tudo nesta terra vai passar. Dá-me, Senhor, a sabedoria, minha vida vem iluminar. Ajuda-me, ó Deus, a trilhar teu caminho e nunca desistir da minha fé. Leva-me, ó Pai, pra onde quiseres, seja meu refúgio e proteção. Batiza-me, liberta-me na força do teu Santo Espírito. Cura-me, usa-me como instrumento
Espírito, cura-me, usa-me como instrumento em tuas mãos, como instrumento em tuas mãos. Você é universitário, você é cristão, então isso te interessa muito. Olha, nós estamos falando com o Denis, que é o nosso convidado de hoje. Denis, eu quero aproveitar e já falar sobre o seu livro. Quero que você fale sobre o seu livro, você explique um pouco da proposta daquilo que é o livro. Ok, esse livro é um curso que eu dou nos finais de semana, chamado Cura e Libertação pelas Sagradas Escrituras, que, na verdade, é um estudo bíblico, né? Minha formação é em Bíblia e eu trabalhei nesse livro a ideia dos primeiros capítulos do Evangelho de Marcos, porque muito se fala, especialmente no nosso ambiente de renovação carismática, né? De novas comunidades, da cura e da libertação. Então, eu tentei propor aí um estudo mais aprofundado dos primeiros 2 capítulos, início do 3º do Evangelho de Marcos, que existem muitas curas e libertações nessa passagem, e entender de fato o que são essas curas, essas libertações, para que cada pessoa possa assumir o seu próprio processo de cura e libertação. Muito legal. Você quer adquirir? Então acesse loja.cançãonova.com e lá você pode adquirir esse livro que com certeza vai acrescentar muito para a sua vida. O Davi também está com uma promoção especial que dura somente até hoje, às 11h59 da noite. Toda a camisa produzida pelo Davi está com 10% de desconto. Então, você pode entrar no nosso site, loja.cançãonova.com, acessando e conferir lá qual camisa que você mais gosta. Estou usando uma camisa do Davi aqui, ó. Meu escudo é a fé, então fica a dica para você, essa camisa é muito bonita. Quero trazer um comentário muito especial das nossas redes sociais, do nosso Instagram. Olá. Da Camila Carvalho Duarte. Opa, conheço bem. Para quem não sabe, é a esposa do Denis, que está acompanhando, e ela tem um testemunho para dar aqui na nossa rede social. Olha o que ela diz. Estudei na Faculdade Canção Nova e pela pastoral universitária tive a oportunidade de conhecer e me aproximar dos colegas. Isso ajudou bastante na interação, tanto na vivência da fé, como nos estudos. Muito legal o testemunho dela, né, Amor, Denis? um beijo, viu? Te amo. Olha, estou eu, a Mirella, você já conferiu aí a matéria que o Thiago Marcon fez, o Fala Aí na Universidade, e agora você vai conferir um vídeo da Regiane, que tem um recado para você. Acompanhe agora. No vídeo que eu fiz anterior, que foi sobre o sentido da vida, eu pedi algumas sugestões, né, de temas para poder estar aqui conversando com vocês. E o Vinícius Bastos me pediu para falar sobre jovens na universidade, a fé e a razão. E hoje eu quero falar sobre este público, né, que é o jovem cristão na universidade. Eu tive essa experiência, né, porque eu fui essa jovem universitária, que realmente não é fácil, realmente eu costumo dizer que ela passa por 3 fases. Primeiro, você é criticado, é ridicularizado, colocam vários apelidos em você. Depois você começa ganhando respeito e, por fim, você se torna uma referência. E foi exatamente o que aconteceu comigo nesses 4 anos de faculdade que eu fiz. Denis, bom, no ambiente universitário é muito comum, pelo menos no qual eu estive inserido, antes de entrar para a Canção Nova, que você encontra algumas ideologias. Assim como você também encontra um certo ateísmo por parte de alguns. Isso é de fato comum no âmbito universitário ou não? Isso é particularidade de algumas universidades? Isso é particularidade do Brasil? Até que ponto isso é verdade? É um pouco comum, sim, mas tem uma explicação, assim, acho que básica, né? Pelo menos de entender que um dado processo histórico que nós vivemos, das pessoas difundirem a ideia de que a ciência responde a tudo, de que não é mais preciso a fé, a religião, e de que somente se crê naquilo em que se pode medir, mensurar, pesquisar através do método científico. Claro, a ciência tem a sua importância, óbvio, para o desenvolvimento da sociedade, mas existem coisas que a gente não consegue medir. A gente precisa entender que a ciência, ela é sim importante, mas ela possui limites.
E esses limites precisam ficar claros para nós. Se nós pegarmos as ciências exatas, nós vamos calcular tudo aquilo que pode ser medido, mensurado e testado novamente, porque a ciência se faz assim, né? Nós fazemos a experiência e temos que, através do mesmo método, desenvolver aquilo novamente e criar as leis gerais. Muitas vezes nós não levamos em conta particularidades, os casos únicos e, sobretudo, certas situações a gente não consegue medir. Como é que eu meço o amor? Como é que eu meço a amizade? Então é preciso separar bem as coisas. Uma coisa é o que nós conhecemos da realidade e outra coisa é a própria realidade. Por que eu digo isso? Porque, olha, minha esposa mandou aqui o seu recado, eu sou pai há 3 meses. E é uma experiência que a ciência me ajuda. Porque pela ciência, pela pediatria, pela enfermagem, pela pedagogia, eu consigo aprender muitas coisas deste mundo natural na educação do meu filho, para colaborar na educação do meu filho. Mas tem coisa que a ciência não me explica, porque são coisas existenciais. Eu confesso para você que eu descobri na paternidade uma categoria de amor que eu não sabia que existia. Isso a ciência não me explica, isso não há como ser medido, mensurado. Trata-se da experiência humana que parece que não há explicação, mas é porque nós transcendemos essa realidade. A ciência fala da natureza, desse mundo nosso natural. Agora, quando falamos da fé, nós falamos da existência, nós falamos do que está além dessa natureza, do sobrenatural. Fantástico, mais uma vez. Mirela, existem coisas que nós não podemos medir, mensurar. Deixo com você agora. Ok. Para você que ligou a televisão depois do intervalo, né, nós estamos falando hoje sobre ambiente acadêmico, universitário, cristão, e eu estou aqui com o padre Marcelo, da Universidade Deoniana, diretor, professor, padre, e nós estamos falando sobre essa questão da defesa, né? Vou puxar um pouco daquela pergunta inicial do ateísmo, não vou falar sobre o ateísmo em si, mas a minha pergunta para o senhor, padre, como é possível, como a gente consegue, dentro desse ambiente de universidade que é muito diverso, muito plural, né? A gente tem todos os tipos de pessoas e é um ambiente que se convida para o diálogo, como que a gente defende a fé? Não é o combater o ateísmo, mas como que a gente defende a nossa fé dentro desse ambiente? Eu acredito que a gente não pode ser medíocre, não é? Talvez o que desestimule muita gente a perseverar na fé, primeiro porque não cuidou bem dela também. A fé sempre exige um cuidado, assim como se eu preciso me dedicar bastante para aprender álgebra num curso de física ou de matemática, né? Que nem é a minha área, eu passo longe disso, mas eu imagino que seja empenhativo, né? Ou conhecer os grandes pensadores da filosofia, isso exige um método, um estudo, uma dedicação. Se eu sou capaz disso, eu também preciso ser capaz de cultivar a fé que eu tenho. Racionalmente, inclusive, estudar os princípios que formulam a doutrina que sustenta ou que expressa a fé que eu cultivo, né? Então, esse é um primeiro dado. Depois, não se contentar com respostas antagônicas que às vezes intentam atingir a crença e a fé das pessoas, não é? Eu conheço filosofia, confesso que ao estudar bem a filosofia, sobretudo a moderna, né? Os mestres das suspeitas, assim chamado, como Nietzsche, Freud, Feuerbach, né? Marx, um pouco na área da filosofia política, trazem questionamentos profundos à questão de Deus, à questão da religião. Não tem como se furtar disso. E daí? Vou me contentar com a visão deles? Não há uma outra palavra a ser buscada além disso? Então, às vezes, o problema do cristão, do católico, é se acomodar com a primeira crítica. Não, precisa buscar para si e para depois também poder dialogar com o contraponto, não é? Com aquilo que é com a questão pela qual ele foi desafiado. Primeiro para si. Teresinha de Jesus diz assim, a santa e piedosa, né? Teresinha, mas inteligentíssima, doutora da igreja, num determinado momento na história da minha vida, vai dizer assim, olha, eu confesso que as insinuações dos materialistas me afetaram.
E daí? Mas ela produziu depois condições, não é, para si própria, para fazer valer a expressão da sua fé. Não só como uma defesa, mas como uma autossatisfação. Não é? Então, esse é um aspecto que não pode passar despercebido. Né? Cultivar a fé, cuidar dela e jamais render-se num espírito de aceitar o primeiro desafio. Eu digo mediocridade não num sentido moralista, mas mediocridade é aquele que está na média, né? Daí é que vem a raiz da palavra. Nunca ficar na média. Sempre, eu não estou numa universidade para estudar, vou estudar tudo, não é? O que me diz a respeito ao meu curso, mas o que diz a respeito também aos elementos que dizem sentido para a minha vida. E é disso que a fé fala, sentido, não é? Um professor meu do doutorado na PUC do Rio, professor padre, inclusive, França Miranda, ele dizia: só pode haver conflito, e só vai haver conflito entre fé e razão quando a gente esquece qual é o campo epistemológico de um e de outro. Quando eu sei, aqui se aplica a razão e a ciência, e quando eu sei, aqui se aplica a fé, né, e o que dela deriva, não vai haver esse conflito. Né? Muito pelo contrário, haverá ali uma complementariedade. Porque o mesmo ser que pensa é o ser que ama, é o ser que sente, é o ser que crê. Não é um outro ser. Não é? Coisas apartadas. Não existe isso. Não somos, né? Hoje eu sou o cientista, à noite eu vou à igreja, eu sou o crente. Não, eu sou o crente que pesquisa, que estuda. É uma interação contínua. Né? A fé provoca a razão e a razão provoca a fé. E isso constrói a nossa personalidade, a nossa estrutura de ser. Né? Para a gente ver e compreender o mundo. Ótimo, padre. A gente continua esse diálogo. Vou pedir licença para a gente terminar de conferir o papo que o Thiago Marcon bateu com os alunos da Pastoral Universitária da Unisal. Qual que é a diferença? Vocês podem falar isso com propriedade. De um jovem universitário que vivencia uma fé, a sua postura, a sua reação frente às circunstâncias, daquele que aparentemente não professa. Na minha sala, principalmente, tem pessoas de muitas opiniões, faço psicologia. Certo. E dentro da psicologia, é muito interessante a gente estudar essas opiniões, porque cada um, mesmo que acredite em alguma coisa, gera uma unidade no final. Gera alguma coisa que transcende ali o ser. E muitas vezes se choca dentro da sala de aula mesmo. O professor está explicando uma matéria e um pensa de um jeito, o outro pensa de outro. Isso, querendo ou não, gera uma crise. Muitas vezes quer haver um debate lá dentro da sala, mas eu concordo com isso e eu discordo. E eu acredito que essa crise, para mim, é uma oportunidade de crescimento. Quando a gente se confronta o outro, não assim de um modo agressivo, mas de um modo pacífico, a gente tem uma oportunidade de crescer ali. E dentro da minha realidade na sala de aula, eu gosto muito de uma frase que, se eu não me engano, foi São Francisco que disse: pregue o evangelho, se preciso use palavras. E eu acho que aqui na universidade, para mim, primeiramente vem isso. Pregue o evangelho, na maneira de você se vestir, pelo seu comportamento. E eu acredito que antes de falar alguma coisa, a gente tem que dar esse exemplo. Depois a gente pode dialogar com os outros. E é essencial esse diálogo. Acho que é a alegria, né? Um jovem que está sempre atuando, né, na questão religiosa, ele sempre mais alegre, né? Sempre mais disposto. Mais paciente mais também. Paciente. Mais otimista. Eu acho que ele é mais companheiro também, podemos falar, né? A gente tem essa experiência aqui na pastoral. A alegria dos jovens, a gente nunca viu na semana de prova, o pessoal está entrando aqui, era para estar todo desanimado e tal. Não, mas a alegria deles é uma maneira diferente. Eu acho que a maneira também do comportamento muda bastante. Acho que a alegria do jovem reflete muito nessa diferença. Eu faço engenharia da computação, né, que é uma área toda cibernética, que está altamente evoluindo cada dia mais. Eu vejo pelos meus amigos de classe. Toda vez os outros falam, nós está indo, estou indo na missa, eu falo assim para eles, vamos comigo, eu sempre faço aquele breve convite. Daí na hora que eu volto, eu sei que eles não vão, né, mas eu convido. E eu falo assim, ele fala, você rezou para mim? Eu falei, rezei. E a gente atuando, as pessoas veem você como exemplo. Tipo assim, no momento de dificuldade, eu acho que todo o testemunho da gente pode servir para pessoas que estão precisando naquele exato momento na sala de aula. Não precisa forçar, eu acredito que não precisa forçar ninguém, né? Com força não se resolve nada. A gente não vai ficar no pé da pessoa todo dia. Vamos à missa, vamos à missa, vamos à missa. Seria bom, né? Seria bom. Mas a gente também tem os nossos deveres.
A gente não pode ficar no pé de todo mundo, vamos lá, vamos. Faz Então, um breve convite. a gente faz o nosso breve convite. Padre, quero aproveitar, diante disso que os jovens estavam partilhando, e pegando um gancho daquilo que o senhor já veio trazendo na resposta anterior, a respeito da fé e da razão, de não estarem apartadas, se a gente entende de cada uma, se coloca, as dimensões são diferentes, elas podem caminhar juntas. Pegando um resumo, o gancho disso, a minha pergunta é, existe um risco hoje, dentro das universidades, de que esse universitário, cristão ou não, ele caia num extremismo? Ou ele fica só na fé, só num discurso muito religioso, ou ele caia no extremo de ser um discurso extremamente racional, até para justificar a fé? Existe esse risco? Infelizmente existe. Existe, sim. E acho que o nosso tempo, que é um tempo de pluralidade, de diversidades, né, tem mostrado isso, sim. Há muita acidez em certos discursos racionalistas, né, que têm o interesse de atacar a instituição, a igreja, a fé, o Deus, a Sagrada Escritura, né, deboche mesmo, uma coisa combativa. Tem sim. Claro que também tem aquela indiferença, que também é um comportamento que predomina bastante, inclusive no meio acadêmico, né? A religião, essas coisas aí não me interessa, tanto faz como tanto fez, né? Isso também existe. Do lado de pessoas religiosas e que professam, né, o seu modo de crer, também católicos, existe sim algum tipo de manifestação que tem uma aversão à ciência, ao conhecimento, né? E faz uma defesa muito irrefletida da igreja, de Deus, não é? Muito particular, uma visão muito particular, muito acrítica e combativa também, não é? É o oposto da coisa. Por que isso ocorre? É o mais ou menos, não é? É o mais ou menos. Uma fé elaborada mais ou menos, sem a criticidade da razão, sem o confronto do que eu creio com a realidade do mundo, me faz assim. Uma fé mais ou menos pode ser radicalizada, porque ela não é refletida, ela não é autocriticada. Até por medo de eu ser questionada demais e não saber me resolver ali. Exatamente, o medo, né? Por outro lado, uma pessoa que se fia muito e confia muito na racionalidade, né? E radicaliza isso, também não é uma pessoa, provavelmente, de uma grande expressão naquilo que julga ser a sua razão. É interessante quando a gente lê os piores críticos do cristianismo e da realidade de Deus, né? Os filósofos aí da modernidade, há poucos que eu citei e outros tantos, geniais do ponto de vista da reflexão filosófica, geniais na crítica, mas incomodados. Profundamente incomodados. Mesmo os maiores cientistas, aqueles mais brilhantes, né? Quando tocam na questão de Deus, ainda que seja para negar, faz isso de uma forma incomodada. Por quê? Porque não estão satisfeitos com as respostas que têm. Porque sempre fica uma questão. É o que o Ratzinger, né, nosso Papa Bento XVI, coloca na introdução do cristianismo. Mas e se for? Ele é um texto, inclusive, até sugiro, né, para quem está nesse mundo acadêmico, leia, se não vai ler o livro todo, leia pelo menos o primeiro capítulo, né, do Introdução ao Cristianismo, do Papa Bento XVI. Primeiro capítulo, 20 e poucas páginas, brilhante. Leve, né, e brilhante na maneira como ele expõe essa relação de fé e ciência, né? A falta de uma boa elaboração, tanto da fé quanto da razão, leva a esses extremismos, né? A fé tem que ser incomodada pela ciência, pela razão, porque senão a gente fica muito estratificado das nossas ideias. E a fé... Jesus, ele provocava isso nas pessoas. Quando Jesus fazia os seus questionamentos, né, acerca do modo das pessoas compreenderem a religião na época, a fidelidade à lei, era um questionamento de fé, mas que também envolvia, olha, pensa, reflita, quem é que tem a primazia, a lei ou o ser humano?
Quem é feito para quem? O sábado para o homem ou o homem para o sábado? Os questionamentos dos ritos, né? Exatamente. Há uma razão pensante por trás de um questionamento que envolve o quê? O amadurecimento da fé. Então, o Evangelho já produz isso, né, na pessoa de Jesus, e a gente não precisa se furtar disso. A experiência mostra que a fé adequada à razão e a razão que se volta para a fé constrói, né, uma personalidade capaz de interferir positivamente na realidade, né? Excelente, padre. Olha, poderíamos ficar aqui muito mais tempo. Adoraria participar de uma aula do senhor, seria excelente. Mas preciso passar a voz agora para o Jonathan, mas eu agradeço toda a contribuição, aquilo que o senhor foi além aqui no nosso papo, foi extremamente valoroso. Não consigo achar outro adjetivo melhor, mas foi muito bom. Muito obrigada pela disponibilidade. Um prazer estar aqui, né? Conhecer de perto, né, toda a composição desse programa e o bem que vocês têm feito, né? Muito obrigada. Um tema extremamente relevante e muito oportuno. Então, de parabéns também. Obrigada. Jonathan, com você, querido. Eu fiquei aqui escutando, observando e realmente é algo muito pertinente, né? Que nós precisamos cada vez mais discutir, aprofundar para se ajudar, porque aí eu posso dar uma melhor resposta e também para ajudar outros. Denis, eu quero fazer uma pergunta para você, porque você fez a sua especialização em Bíblia, certo? Para a nossa fé cristã, a Sagrada Escritura é um pilar, é um sustento. Muitas vezes é um lugar onde eu busco alimento, onde eu me fortaleço. Para esse jovem universitário, onde que ele encontra, como ele encontra na Sagrada Escritura esse alimento, esse sustento, esse pilar que eu possa sustentar em um ambiente, muitas vezes, que ora pode ser amigável, ora pode ser hostil. Bom, são inúmeros os textos bíblicos que a gente podia citar aqui nessa noite, né? Mas minha sugestão é que, para esse universitário, ele faça um estudo, então, dos evangelhos. A gente aprende, a Dei Verbum nos ensina, que o Antigo e o Novo Testamento têm a mesma importância, mas que os evangelhos possuem um lugar especial, porque lá se está diretamente a história de Jesus. E no Evangelho de São João nós aprendemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o papel da universidade e, consequentemente, do universitário cristão é a busca, o encontro e a comunicação da verdade. Então, por isso, minha sugestão é que busquem, então, também, além da ciência, um encontro com o Cristo, que é a pessoa, porque para nós a verdade é uma pessoa, e essa pessoa é nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela sua participação, obrigado porque acrescentou e muito para aquilo que nós refletimos hoje aqui no programa. Eu que agradeço, e com café desse, com queijo desse, é só chamar que eu volto. Tá certo. Nós queremos também agradecer a Osmose, não é mesmo, Mirella? A Osmose que nos veste muito bem, programa após programa, para apresentar a você o Evangelho da melhor forma. É isso aí, Jonathan. Então, não só aos nossos convidados ilustres, quero agradecer a banda, os músicos, Deus lhes pague. A gente encerra o programa com a música. Lembrando a você que acompanha a Revolução Jesus e quer conferir mais conteúdo, acesse nas nossas redes sociais. Lá no YouTube nós temos toda semana material exclusivo. Enquanto a gente divide o queijo, começa a live e a gente encerra de música. Vamos que vamos. Valeu. Foi bom demais. Deus abençoe, hein? Todos que nos acompanham aqui na TV Missão Nova. Vamos juntos. Eu creio. Eu creio sim. Eu creio.
Eu creio. Eu sei que tudo podes, meu Deus. Eu sei que tudo podes, meu Deus. Nada pra ti é impossível. Eu creio. CançãoNovaPlay.com. Assine já!